Os hospitais têm que honrar o contrato que fizeram e acabam tendo que pagar para trabalhar. É justo essa revisão anual. Isso é uma forma de começar uma transformação no SUS. Que esse recurso também vá para a segurança e para a saúde. É um recurso que não é pequeno. A maioria dos alunos que vão para o Enem não tem condições de pagar aulas particulares. O objetivo deste projeto é olhando para um problema que é pontual. Não tem a pretensão de resolver a problemática da educação do Brasil. Esse tipo de ação não vai surtir o efeito desejado. O plenário da Câmara começou a semana aprovando o projeto de lei que determina a revisão anual da chamada Tabela do SUS, que serve de referência para a remuneração dos serviços prestados ao Sistema Único de Saúde. Pelo texto aprovado, essa revisão acontecerá sempre em dezembro e valerá a partir do ano seguinte. Para o relator da proposta, deputado Pedro Westphalen, do Progressistas do Rio Grande do Sul, essa previsão de reajustes visa a corrigir a defasagem da tabela do SUS. A propositura garante aos prestadores de serviços do SUS a revisão anual dos contratos, ao menos os mesmos percentuais com que o orçamento do Ministério da Saúde vem anualmente sendo reajustado. Portanto, não se está propondo dinheiro novo ou mais recursos federais, apenas garante que os contratos sejam reajustados, corrigindo-se a histórica defasagem dos valores pagos pela prestação de serviço. Essa correção que está sendo feita agora não passa de uma justiça para tentar um pouquinho equilibrar as contas para que a gestão privada, que obrigatoriamente precisa atender o SUS, ao menos se aproxime um pouquinho do custo. A atualização da tabela SUS vai poder garantir recursos adequados para os procedimentos lá na ponta. Os hospitais filantrópicos que hoje contratualizam com o Sistema Único de Saúde necessitam dessa correção para que os procedimentos de fato possam chegar até a população mais vulnerável do nosso Brasil. Isso é uma forma de começar uma transformação no SUS. Primeiro, para que nós cheguemos no momento, aí sim, da tão sonhada tabela SUS, da modificação dessa tabela, que aí sim poderá, de alguma maneira, incidirá sobre todos os municípios, sobre o Estado. Nesse momento, a gente já incide com quase 40% de todo o sistema SUS, Sistema Único de Saúde no Brasil, através dos contratos firmados pelos hospitais filantrópicos e pelas Santas Casas. A contratualização que os hospitais fazem com o SUS, eles são fundamentais para a sobrevida dos hospitais. Acontece que vão defasando. Do jeito que está hoje, tu contratualiza, dali os dias os insumos aumentam, os custos se elevam e os hospitais têm que honrar o contrato que fizeram e acabam tendo que pagar para trabalhar, pagar para fazer. Isso não é uma coisa razoável. Na minha cidade de Foz do Iguaçu, temos uma Santa Casa que não existe mais, apenas as ruínas. E hoje nós podemos estar fortalecendo e garantindo a revisão dos serviços que são prestados ao SUS através de Santas Casas e também dos hospitais. É justo essa revisão anual, principalmente também porque a gente está falando de uma rede privada de saúde suplementar, a gente está falando de várias questões que envolvem filantrópicos. Então, quando a gente está falando de sustentabilidade do SUS, a gente está falando de um sistema que atualmente não se sustenta pelos parâmetros que existem. Os deputados aprovaram também o projeto que destina à área educacional a arrecadação decorrente de multas ou penas de perdimento de bens em acordos de leniência no âmbito da União. Pela proposta, por 5 anos a partir da publicação da futura lei, esses recursos serão investidos em obras de infraestrutura em escolas de ensino infantil fundamental e médio ou na compra de bens duráveis e veículos de transporte escolar. Por sugestão do Partido Novo, um acordo firmado em plenário permitiu incluir no texto a previsão de que, caso as despesas com educação sejam atendidas, os recursos provenientes de multas em acordos de leniência sejam direcionados ao setor de saúde. A área de segurança pública, que também constava da sugestão do Novo, não foi contemplada no acordo. Para não engessar
tão somente para o setor da educação, a gente pretende de que esse recurso também vá para a segurança e para a saúde. Ou seja, se o ato, o roubo, enfim, por exemplo, for um recurso que iria para a saúde, não faz sentido você retirar da saúde e mandar para a educação de forma obrigatória. Vamos colocar para a educação, está no projeto, está contemplado. E por que não incluir para a saúde? Não vejo por quê. E por que não incluir para a segurança pública? O deputado Gilson tem toda a razão. Após amplo diálogo com os diversos líderes partidários, foi obtido acordo para permitir a destinação desses recursos para as despesas com saúde, caso estejam atendidas as despesas com educação. Agora, no texto, que eu agradeço muito aqui a nossa deputada Reginete, que fez aqui um belo relatório, nós estamos incluindo também, no acordo com o Partido Novo e com o PL, um texto onde a relatora trabalhou a questão da essencialidade dos recursos irem para a educação, mas deixando também ao gestor a oportunidade de que esse recurso possa ir também para a saúde pública. É um recurso que não é pequeno. A Câmara fechou a terça-feira aprovando o projeto que garante às vítimas de queimaduras assistência integral pelo SUS em todas as etapas do processo de recuperação, incluindo tratamento de eventuais sequelas. Nesses casos, a proposta assegura que seja realizada uma avaliação biopsicossocial para determinar se a vítima será considerada PCD, fazendo jus aos mesmos direitos atribuídos a pessoas com deficiência. Entendemos o alcance inicial do projeto a todas as vítimas de queimaduras, não apenas aquelas com sequelas graves, para dessa maneira garantir todas a elas o acesso aos meios de tratamento e recuperação. Constatadas sequelas, o projeto trata das medidas destinadas especificamente às pessoas que as tenham. Esse projeto vem para fazer com que elas possam, de certa forma, ter um pouco de dignidade a partir dos acidentes que fazem com que elas não se sentem mais parte da sociedade. Para garantir assistência e atendimento integral ao SUS e para que elas possam ser reconhecidas como pessoas portadoras de deficiência e assim terem assegurados todos os direitos que essas pessoas têm pela legislação. A aprovação desse PL, que traz a inclusão da assistência integral do Sistema Único de Saúde a essas pessoas vítimas de queimadura, vai proporcionar mais dignidade, vai proporcionar a recuperação devida desses pacientes que, por tanto tempo, ficaram ali à mercê da inclusão dessa legislação do ponto de vista da parte do Estatuto da Deficiência. Já na quarta-feira, o plenário dedicou-se a apreciar projetos voltados à área de educação. O primeiro a ser aprovado foi o que cria mecanismos de transparência e controle social na educação, tornando obrigatória a divulgação em meio eletrônico de dados como o número de vagas disponíveis e preenchidas por instituição, lista de espera e reserva de vagas, bolsas de estudo concedidas, estatísticas escolares e o currículo profissional e acadêmico dos ocupantes de cargos de direção, entre outros. O texto de autoria da deputada Tabata Amaral, do PSB de São Paulo, determina também que os governos deverão publicar na internet as receitas e despesas com a manutenção do ensino. Sem dados, a gente não mede. E se a gente não mede, a gente não consegue avaliar o avanço das políticas públicas, o impacto sobre o investimento que é feito, e a gente carrega esse sonho tão gigante de ter a melhor escola pública do mundo. A gente precisa trabalhar de mãos dadas com especialistas, com teóricos, com quem estuda a educação, com quem faz a educação na ponta, para que a gente possa avançar. Eu também fiquei preocupado com outro detalhe, professora Goretti, a necessidade de publicização do currículo de gestores escolares. Nós temos que também recuperar o debate que a gente faz sobre gestão democrática. O diretor da escola é aquele que representa a comunidade escolar. E muitas vezes não é o currículo que define uma boa diretora, um bom diretor. É sim a capacidade que tem de ouvir e implementar a política. Dados técnicos devem ser colocados, os pais têm que saber o currículo dos professores, mas não concordo com o que disse o deputado que me antecedeu aqui, que não importa o currículo do professor, importa a capacidade que ele tem de implementar uma política. Isso foi dito aqui. Então eu quero transparência.
principalmente cuidando o lado partidário das diretorias e dos professores, como foi dito há poucos instantes aqui. Transparência. Realmente é um dia importante, pactuado entre os líderes e o presidente Arthur Lira, e hoje nós queremos aqui também homenagear os estudantes que tiveram no dia 11 de agosto, o Dia Nacional do Estudante. Chama a atenção também que transparência de dados, acesso à informação em toda a área, principalmente onde houver recurso público, isso seja possível de fazer. Porque o controle social, acima de tudo, é a antessala da pedagogia cidadã, para fazer com que a democracia seja robustecida aqui em nosso país. Mas coloco claramente que em todas as atividades onde o dinheiro público tiver acesso à informação e controle social. Tudo que envolve o sistema educacional tem que ter clareza e transparência para o controle social. Não há educação libertadora e cidadã sem o controle social. E não há controle social sem os dados do processo. Não pode ser caixa preta, não pode ser algo só para especialistas e entendidos. Recentemente, oficiei o Ministério da Justiça sobre uma licitação em que cada kit que eles adquiriram custa $20 mil, sendo que a gente encontra com o imposto kits similares a monta de $5 mil até $10 mil. Então falta transparência e nós gostaríamos dessas informações. Outro projeto na área de educação aprovado em plenário foi o que prevê a promoção da cultura da paz nas escolas, de autoria da deputada professora Gorete, do PDT do Amapá. Pela proposta, deverão ser criados protocolos de prevenção e gestão de crise para lidar com situações de violência no ensino público e privado em regime de colaboração entre os governos municipais, estaduais e federal. Essa iniciativa foi implementada na educação do estado do Amapá. Quando fui secretária de Educação, foi um sucesso e ainda é um sucesso. Reduzimos significativamente os índices de violência nas escolas do Amapá, criamos um sistema de gerenciamento das ocorrências de violência, de autolesão e outras tantas formas de violência. Capacitamos professores, estudantes, serventes, merendeiras, pais, todos que fazem parte do ambiente escolar. Agradecer a Tabata, mas eu queria aqui elogiar a relatora, a deputada Lídice da Mata, que abençoou vários projetos, a esse maravilhoso projeto que estabelece diretrizes da criação do Programa Nacional de Promoção da Cultura da Paz. Um desses que foi apensado é um do nosso mandato, porque foi na minha cidade, na cidade de Blumenau, que aconteceu a morte daquelas crianças numa creche. A gente usa essa expressão violência nas escolas, mas é importante que a gente se lembre que essa violência nas escolas é, na prática, uma violência contra a educação. É, na prática, uma violência contra o sonho. Se a escola deixa de ser um espaço seguro, um espaço de acolhimento, como eu sei que você defende, deputado Tarcísio, as crianças vão, no lugar da esperança, no lugar do sonho, se encher de medo. E não é isso que a gente quer. Tem diferentes formas de violência que chegam até a escola. E a gente tem, por exemplo, o que aconteceu no começo do ano, que foi muito trágico no que diz respeito aos diferentes ataques e tentativas, né, que infelizmente chegaram no nosso país e que a gente precisa dialogar sobre isso e precisa ter protocolos e precisa, acima de tudo, promover essa cultura de paz. Não existe um passe de mágica para que a gente resolva esse grande problema que a gente está vivendo nesse momento de insegurança dentro do ambiente escolar. Mas eu acho que é um primeiro passo, é uma sinalização importante que a gente dá nesse momento para a sociedade de que sim, é um assunto importante, sim, é um assunto caro e sim, é um assunto que estamos atentos e trabalhando por uma saída. Só para agradecer a todos os partidos que estão indicando a aprovação do projeto de maneira unânime, mostrando a decisão clara desta Casa
em defesa da paz nas escolas do nosso país. A Câmara também aprovou o projeto do deputado Pastor Gil, do PL do Maranhão, que cria um programa para ofertar aulas complementares a estudantes do último ano do ensino médio da rede pública que vão prestar o Enem e demais processos seletivos de acesso ao ensino superior. O programa terá vigência de 5 anos e será financiado com recursos de loterias. Os nossos alunos de escolas públicas não conseguem, muitas vezes, na maior parte das vezes, competir em pé de igualdade ou mesmo, com alguma semelhança com aqueles que estudam nem nas escolas particulares mais caras, mas mesmo nas escolas particulares medianas. Eu não sou contra o aumento de esforços para melhorar a educação. O que acontece é que esse tipo de ação não vai surtir o efeito desejado. Nós temos aí um ensino público, os nossos alunos, a nossa futura geração do ensino público se forma no ensino médio, mais da metade analfabeto funcional e incapaz de fazer cálculo básico e matemática. Aí eu te pergunto, 1 ano a mais, com uma matéria a mais do período da tarde, vai resolver esse problema de uma pessoa que chega prestes a fazer o Enem, analfabeto funcional? Esse projeto não tem a pretensão de resolver a problemática da educação do Brasil, mas é um alívio, esse benefício é um alívio, é meritório, a esse estudante brasileiro da rede pública, que está em um momento crucial, que é o momento do preparatório do Enem, e aí este projeto visa contribuir diretamente para esse estudante brasileiro no seu ingresso à educação superior. O objetivo deste projeto é olhando para um problema que é pontual, que é a desigualdade existente hoje do ponto de vista da preparação de estudantes que estão no 3º ano do ensino médio e precisam fazer o Enem. Como é que a gente ajuda a mitigar a desigualdade entre aqueles estudantes que podem pagar um cursinho pré-vestibular privado, um professor particular, e aqueles que não podem pagar? Esse projeto carrega no seu bojo uma grandiosidade que nós temos que valorizar. Ora, a maioria dos alunos que vão para o Enem não tem condições de pagar aulas particulares. Não tem condições de fazer um enfrentamento no mesmo nível de outros que têm condição de pagar. Com orgulho enorme ser o relator desse projeto, porque sou professor da rede pública e da rede particular de ensino. Toda a minha vida foi dedicada à educação do ensino médio. E o que esse projeto está propondo, a gente já fazia aqui em Brasília e no Brasil de forma voluntária, no projeto da Fundação Universidade Leonel Brizola. A gente rodava esse país dando aula complementar para o Enem, lá em São Luís, em Pedreiras, em Recife. Fechando as votações de quarta-feira, o plenário aprovou por consenso o projeto de lei da deputada Célia Chacriabá, do PSOL mineiro, que estabelece procedimentos para a denominação de escolas indígenas, quilombolas e do campo, assegurada a participação das respectivas comunidades. A ideia da proposta é que a escolha dos nomes esteja de acordo com as tradições destes povos. Os deputados aprovaram ainda o regime de urgência a alguns projetos e a proposta que autoriza lojas a oferecerem o Código de Defesa do Consumidor aos clientes em versão digital. Todos os projetos aprovados pela Câmara esta semana seguem para análise do Senado. Chegamos aqui para indigenizar. Em 2021 eu tive a nossa escola queimada, mas aqui é a reconstrução de um país a partir da autonomia. Estamos aqui nessa noite para pedir, independente de lado, para dizer que, nesse momento, nós precisamos, sim, pensar a autonomia daqueles de onde o Brasil começa. O Brasil começa por nós, povos indígenas e pessoas quilombolas de povos e comunidades tradicionais. Conhecendo e reconhecendo a importância deste projeto, eu quero dizer que, sim, eu o defendo, para que os povos indígenas e povos quilombolas possam nominar as suas escolas com o nome dos seus antepassados, com o nome dos seus heróis, assim como vocês também nomearam e respeitaram a história do vosso povo, que também faz parte da história do Brasil
e todos nós seremos sempre uma só nação. Emblemático vermos uma indígena da esquerda, uma da direita e todos lutando pelo mesmo propósito. Parabéns a esse plenário, às parlamentares indígenas que representadas aqui nesta casa. Daqueles que sabemos o que representa o parlamento, chegamos até a arrepiar de emoção. E parabenizar a todos, porque é um justo projeto, e são de projetos destes que a casa precisa para que a gente possa dar ao Brasil uma resposta a povos tão importantes como os povos indígenas, os quilombolas. A gente reunia as comunidades e o nome das escolas do município e de outros prédios públicos eram dados pela própria comunidade. Isso valoriza as comunidades indígenas, valoriza a história, a cultura, e a experiência que eu vivi no meu município fez com que a comunidade em seu território valorizasse, como foi dito, deputada, seus heróis, suas lideranças, suas referências, e isso constrói a identidade de um povo. A união da direita com a esquerda por aquilo que é bom, por aquilo que é justo. Educação não se faz só dentro da escola, é preciso a participação da comunidade. E esse projeto demonstra isso, que é de suma importância para que o nosso país possa se desenvolver. Nós temos aqui algo que definitivamente nos coloca num consenso e faz com que nós tenhamos a lucidez da necessidade de um debate democrático e amplo. Fico feliz em participar desse momento histórico nesta casa, onde nós chegamos aqui, Célia, com um projeto que vai trazer para toda a sociedade brasileira um contexto da memória histórica, daquilo que nós queremos preservar nesse país. Temas de interesse nacional, debates em plenário, as reações e propostas dos deputados, fatos e opiniões. Essa mulher de 90 anos, que seria hoje homenageada no Festival de Gramado, de Cinema de Gramado, perdeu sua vida pela manhã. Léa Garcia foi ícone e continua sendo desde a sua aparição nas artes, porque é uma mulher negra que venceu paradigmas, barreiras, obstáculos, pulou todos eles. E com a sua altivez, com a sua coragem, com a sua ousadia, com a sua integridade, foi ocupando todos os espaços das artes cênicas e do audiovisual brasileiro.